No vídeo de hoje eu vou atualizar vocês como está sendo o meu processo de recomeço, de reset de vida, que foi que eu comecei no último vídeo, esse projeto. Eu vou contar para vocês o que eu fiz, o que aconteceu desde a publicação, na verdade não, desde a gravação do primeiro vídeo dessa série. Bom, lá no outro vídeo, como eu falei para vocês, eu trouxe 4 áreas da minha vida que precisavam urgentemente ser olhadas. E a primeira área que eu decidi que teria que olhar, resolver, era a área financeira. O que eu fiz de lá para cá? Aconteceu muita coisa. Eu tenho que falar para vocês, confessar para vocês que hoje, exatamente quando estou gravando esse vídeo, é o dia 29 de agosto, então passaram-se aí 3 semanas desde quando eu gravei aquele outro vídeo. Naquele momento eu estava eu acordei, eu não consegui dormir direito, estava bastante preocupada e meio sem saber por onde começar. Eu já saí daquela gravação com uma outra imagem de mim mesma. Eu já saí muito mais confiante, como eu nem tinha publicado ainda o vídeo, e eu saí assim como se já tivesse realmente um compromisso com o público, com outras pessoas. E eu fiquei bastante motivada e focada em resolver as minhas questões. Eu teria que mapear, foi o que eu falei no último vídeo, que eu iria fazer, mapear as minhas dívidas, mapear tudo que eu precisava fazer, e eu fiz durante esse período. Estava enrolando muito para olhar para essa questão da financeira e eu realmente fui lá, sentei, fiz um mapeamento de tudo que eu precisava organizar. Como eu falei para vocês, eu acredito muito na lei da atração, acredito nessa lei, sabe, da causa e efeito, que a gente começa a movimentar e fazer as coisas e o resultado vem. Eu fechei um contrato, acho que na semana seguinte, uma cliente antiga, ela me procurou querendo um acompanhamento, ela queria uma coisa muito personalizada, muito VIP. E engraçado que nesse processo, eu primeiramente estava com valor para poder falar para ela, para poder passar para ela, mas eu fiz ali uma pesquisa de mercado, de campo. Eu moro aqui na Alemanha, e ela também mora aqui na Alemanha, e o valor que eu ia falar para ela antes era muito abaixo do mercado. Olha só como que é algo que é muito difícil a gente pensar, mas que a gente colocar em prática, mas a gente precisa realmente de ter só muita força por um momento. O que aconteceu quando saí daquele vídeo, do primeiro vídeo? Eu saí acreditando muito. Eu saí com uma certeza muito grande de que eu iria conseguir resolver todas aquelas questões que eu apresentei para vocês. Eu saí com a certeza absoluta que eu ia conseguir fazer aquilo. Eu não tinha dúvida nenhuma, não tive nenhuma ansiedade, nada. Poucos dias depois, as coisas já começaram a movimentar. Essa cliente me procurou, eu gravei o vídeo no sábado, acho que foi na segunda ou na terça-feira, ela entrou em contato comigo, então eu conversei com ela, eu decidi, então eu falei que ia preparar uma proposta, mas quando eu pensei lá em fazer a proposta e colocar o valor, eu ia colocar um valor bem, como eu falei para vocês, abaixo. Eu percebi que eu estava entrando no mesmo mood de comportamentos, no mesmo padrão de comportamentos que eu já tinha até ali e que me trouxe aquele resultado que eu estava tendo, não foi? Esse padrão de comportamento. E eu pensei, então eu preciso fazer diferente. Fui lá, pesquisei, fiz uma pesquisa do mercado aqui alemão, também levei em consideração o fato de ela trabalhar comigo, de ela já ter feito outros programas antes, e eu coloquei um valor que eu nunca coloquei antes em algum serviço meu, e que alguns meses atrás acho que seria até impossível eu colocar um valor desse. Eu ia achar que ninguém ia pagar esse valor. Como eu disse, ela queria uma mentoria personalizada, uma mentoria um pouco mais longa do que geralmente eu ofereço, e eu coloquei um valor que ficou justo. E, para minha surpresa, ela aceitou, ela fechou o contrato. E ali eu já tive o primeiro, não vou nem dizer que foi alívio, sabe? Porque o alívio eu já tive desde antes. Mesmo com todas as dívidas ali, eu já estava com um alívio. Mas eu senti assim, esse aqui é o caminho certo. E aí o que acontece? No mesmo dia ou no dia anterior, eu não lembro, aqui a gente aluga alguns galpões onde a gente mora.
e as pessoas pagam assim por ano. É um valor que mensalmente não faria assim muito, né? Não é um valor muito alto, mas quando você pega por ano, dá mais ou menos ali um valor considerável, assim, né? Porque é um local que tá ali vazio, a pessoa coloca. A gente aluga para pessoas que têm aquele motorhome, que não tem espaço em casa para colocar, eles deixam aqui. Geralmente fica parado ali metade do ano, metade do ano eles usam. E aí, a senhora que tem um motorhome em um galpão desses aqui, veio e pagou o ano completo pro meu marido. E eu meio que olhei para ele assim, né, com o olho comprido assim. E aí ele pegou e falou assim: aqui, pega esse dinheiro para comprar roupa para as crianças, né? E era um valor que daria para poder pagar o cartão de crédito, por exemplo, né, que estava enrolado. E o que eu teria feito da outra vez? Eu teria pego esse dinheiro, realmente usado para poder pagar a minha dívida, depois com cartão de crédito e ido lá comprar as coisas para as crianças. Esse era o meu padrão antigo. E eu estava prestes a fazer isso com o dinheiro que ele tinha colocado em minhas mãos. Mas também no mesmo momento eu pensei, eu falei, não, era isso que eu fazia sempre. E eu fazendo isso sempre, é esse resultado que eu tenho aqui agora. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter um comportamento diferente. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou usar esse dinheiro. Deixei o dinheiro guardado, todo dia contava o dinheiro, eu olhava para o dinheiro e falava, eu tenho dinheiro, o dinheiro está nas minhas mãos, eu tenho dinheiro, eu tenho controle sobre o dinheiro, não o dinheiro controla a minha vida. Então eu conversava com aquele dinheiro realmente durante ali alguns dias e eu não usei para fazer isso, que seria um hábito, um costume, um padrão de comportamento que eu já tinha antes. E mais uma vez eu me senti forte. Eu me senti que eu tinha força perante o bendito dinheiro. Quando você faz algo que você consegue perceber que saiu fora do padrão de comportamento comum que você tem, você se sente mais forte, se sente mais confiante. Então, eu me senti mais confiante, sim, tendo conseguido resistir, não fazer e não cair na tentação. Aí eu fui fazer, né, o planejamento, organização, mapeamento, fiz tudo direitinho. Cancelei aplicativos, até mesmo aplicativos que eu uso para trabalhar, mas eu deixei só o mínimo mesmo que eu preciso no dia a dia e eu para poder já fazer um custo ali nas despesas, né? Então, despesas que eu estava tendo com aplicativos que eu não tinha, que eu não usava direito, eu fiz um cancelamento. E a outra coisa que eu fiz foi despedir a minha assistente. Eu tinha uma assistente virtual que estava me ajudando desde março de 2024. Foi quando a minha agenda começou a crescer muito e eu não conseguia mais fazer muitas coisas do operacional sozinha e eu precisei contratar uma assistente. A minha assistente, ela mora no Brasil, ela está lá no Brasil, apesar de eu morar aqui. Nós tínhamos a questão com o fuso horário, mas nada que muita organização não conseguisse resolver. E ela me ajudou muito ano passado, né? Como eu falei para vocês, foi o ano que no primeiro ano como autônoma ali, e eu realmente tive um volume muito grande de clientes. Fiquei com ela esse tempo todo. E esse ano, já a partir de março, abril, eu já não tinha mais demanda para ela. Porque o número de clientes reduziu muito, não tinha mais demanda para ela. A verdade é que não tinha, mas eu estava ainda mantendo. Quando eu percebi que já não precisava mais dela, eu já deveria ter falado para ela no início. Mas eu pensei, nossa, ela tá grávida, ela tá agora montando, sei lá, a casa dela, o quartinho dela. E eu me coloquei naquele lugar, Lia. Eu não tive a mente de empresária, né, de pessoas que realmente cuidam de um negócio, mas uma mente de uma colega, de uma, sei lá, eu não sei o que era, mas de qualquer maneira não era algo saudável pro meu negócio. E aí eu dispensei ela, então foi menos um valor de despesa que eu tinha todos os meses que arcar. Outra coisa que eu fiz, eu finalmente consegui fazer a minha conta business, uma conta separada só para o meu negócio, porque até então eu recebia tudo na minha conta pessoal. E isso foi o maior erro de todos os erros que eu acredito que eu cometi durante esse período todo.
foi porque eu fiquei sem um controle, a questão da falta dessa organização, dessa separação financeira do que era o pessoal e do que era da empresa, do que era do negócio. E aí ficou uma confusão, uma lambança só. Por isso que depois chegou ao final, eu não tinha mais essa noção, essa visão do que eu estava devendo, para onde que era, para onde que... Não tinha mais nada. Foi quando eu cheguei ali no meu limite mesmo, quando eu gravei o primeiro vídeo. Nessa conta que eu criei, eu fiz 3 subcontas, porque não foi uma conta no meu banco que eu já tenho, foi um banco digital aqui da Alemanha, que foi muito, eu pesquisei muito, então ele foi muito indicado para pequenos empreendedores, porque eu conseguiria fazer subcontas dentro dessa mesma conta. O dinheiro que entrou na minha conta, o que eu faço? Eu já vou dividir nessas 3 subcontas. E quais são essas 3 subcontas que eu criei? Uma subconta para o imposto de renda. Então, o dinheiro entrou, já separo imediatamente o dinheiro do imposto. Depois eu criei uma conta de pagamento para mim, para poder eu ver o quanto que realmente eu ganho com o meu serviço. E criei a conta que é de fluxo de caixa da empresa. Esse dinheiro que vai para o caixa da empresa vai ser para pagar os aplicativos, pagar todas as contas que já tem normalmente, que todos os meses ficam ali rodando, e também é um dinheiro para ficar de caixa. Vocês conseguiram entender até aqui quais foram então as mudanças que eu fiz? Vou recapitular, ok? A primeira mudança foi a criação da minha conta, de uma conta business, uma conta separada, uma conta bancária separada para o meu negócio, separando assim vida pessoal, né? Conta pessoal com conta do negócio mesmo, conta empresarial. A segunda grande mudança, acredito que foi essa mudança de comportamento em relação ao valor do meu serviço. Eu me ver com um valor diferente, com um valor, me ver merecedora e ter cobrado um valor mais alto nesse projeto que apareceu para eu poder fazer. A segunda mudança também foi mudança de padrão de comportamento, que eu tinha antes o comportamento de pegar dinheiro na mão e ficar pagando as dívidas e amortizando as dívidas, sendo que aquele dinheiro seria usado para algo e eu acabava fazendo mais dívida para poder suprir algo que era para ter usado o dinheiro. Vocês conseguiram entender, né? Então, ter me livrado desse comportamento, para mim, assim, foi... Vocês não sabem como é que foi importante. A quarta mudança foi os aplicativos, que eu deletei os aplicativos que não estava usando, até alguns eram de empresa que eu estava usando, mas eu achei que não tinha tanta necessidade, eu conseguiria viver sem ele, meu negócio é conseguir viver sem ele. E a última foi justamente dispensar a minha assistente. Então, com essas 5 mudanças que aconteceram, eu já sinto que já deu uma respirada, eu já sinto que eu consigo respirar melhor, sabe? Eu consigo ver o fluxo do dinheiro, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Também fiz o controle dos últimos 3 meses que eu estava enrolando para fazer, da minha viagem para o continente africano, para o Benin. Então eu consegui colocar no papel, consegui ver realmente quanto que foi dessa viagem. E eu tinha, como eu falei para vocês, isso eu falei no último vídeo, mas eu tinha um valor que é um valor que eu sempre guardei, sabe, assim, de reserva da paz. E eu peguei um pouco desse dinheiro para poder cobrir esses gastos da viagem que eu fiz para o Benin. Então, muitas das dívidas que tinham eram do cartão de crédito e era por conta dessa viagem. Aí eu já fiquei com as contas mais estabilizadas e agora eu tô com tudo no controle, eu tô com o meu financeiro no controle. Eu tô bem feliz com isso, porque só o fato de eu conseguir colocar tudo isso sob controle já tirou um peso muito grande das minhas costas. Eu me sinto assim muito mais animada, eu me sinto assim muito mais motivada para trabalhar e olhar as outras áreas que eu preciso olhar. E eu tenho novidade para vocês, inclusive na minha vida social, que eu falei que era algo que eu precisava olhar para isso. E o universo, eu acredito muito nas sincronicidades do universo, e ele colaborou, e parece que também esse outro lado está entrando nos eixos.
mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Eu vou gravar um vídeo agora com o passo a passo certinho de que a pessoa precisa fazer para mudar de vida. Já criei ali um roteiro como se fosse um passo a passo, porque eu só contando aqui assim, fica mais contando a minha experiência, mas não tem uma lista, um checklist, um passo a passo que seja mais fácil para a pessoa seguir. Mas eu tô muito feliz, eu tô feliz demais, demais, demais que eu já consegui fazer isso tudo em 3 semanas. E essa parte da vida financeira com certeza já entrou nos eixos. E agora eu vou para a segunda parte, a segunda área que eu vou realmente, efetivamente trabalhar agora, a próxima, é o físico, é o corpo. E eu venho trazendo para vocês atualizações no próximo vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais atualizações sobre essa jornada de reset de vida, de recomeço, de mudança de vida. Dezembro tá chegando, dá tempo ainda da gente mudar, dá tempo sim, com certeza. E eu sou aqui a prova viva, eu espero muito que esses vídeos te inspirem também a você criar o seu plano de mudança de vida, tá bom? Um beijão pra você e fica com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.